Tudo bem, pessoal? Nesse vídeo aqui falaremos sobre o nosso artigo Efeitos de cianobactérias tóxicas em ambientes aquáticos e os processos de remoção. Devido às necessidades das atividades humanas, os recursos hídricos são muito utilizados, sendo no abastecimento público, irrigação, uso industrial, navegação, entre outros. Essas atividades variam de acordo com a região e a população da bacia de drenagem, gerando impactos negativos na qualidade da água, além de modificar a quantidade de água disponível. A contaminação dos recursos hídricos responsável pelo abastecimento público, provenientes de rejeito das atividades humanas, é de grande risco à saúde humana. Outra consequência dos impactos antrópicos nos ecossistemas aquáticos é a ocorrência do processo de eutrofização acelerado, causando um enriquecimento artificial desses ecossistemas pelo aumento das concentrações de nutrientes na água, principalmente compostos nitrogenados e fosfatados. Essas florações produzem muitas mudanças na qualidade da água, incluindo a redução de oxigênio dissolvido, da biodiversidade aquática, a perda das qualidades cênicas, o que provoca um aumento do custo de tratamento dessa água de abastecimento e consequências relacionadas à saúde pública. A grande preocupação com o aumento da ocorrência de florações de cianobactérias em mananciais de abastecimento de água é a capacidade que esses micro-organismos têm de produzir e liberar para o meio líquido as suas toxinas, chamadas de cianotoxinas. Primeiramente, devemos então falar aqui das cianobactérias, que são micro-organismos aeróbicos, fotoautotróficos, procardiontes, pertencentes predominantemente às comunidades fitoplanctônicas e estruturalmente se assemelham às bactérias, podendo ser unicelulares, coloniais ou filamentosas. Ocorrem nos mais diversos tipos de ambiente, como terrestre, água doce, salobra ou marinha, neve, solos úmidos, entre outros. Acreditamos que a sua origem seja de cerca de 3 bilhões e meio de anos, sendo provavelmente os primeiros produtores primários de matéria orgânica a liberar oxigênio na atmosfera. Porém, a primeira referência de caso de intoxicação encontrada na literatura é um relato de 1878 na Austrália, sobre o envenenamento de animais devido à presença de cianobactéria do tipo Nodularinus fumigeno nos mananciais de abastecimento. Os ambientes de água doce são os mais favoráveis para o seu crescimento, visto que a maioria das espécies apresentam um melhor crescimento em águas com valores de pH na faixa de 6 a 9, temperaturas entre 15 a 30 graus Celsius, ventos fracos e moderados e alta concentração de nutrientes, principalmente o nitrogênio e o fósforo. Já os seus processos vitais requerem somente água, dióxido de carbono, substância inorgânica e luz, obtendo a energia principalmente por meio da fotossíntese. As florações formam uma densa camada de células com vários centímetros de profundidade na superfície dos corpos das águas. Em condições ambientais desfavoráveis, algumas cianobactérias podem formar esporos adaptativos, chamados de acinetos, que permite que a bactéria fique inerte até que melhore as suas chances de sobrevivência. Sendo assim, nós devemos também falar das cianotoxinas, que são geradas pelas cianobactérias. As cianotoxinas podem ser classificadas em neurotóxicas, hepatotóxicas ou irritantes ao contato. Temos que as neurotoxinas, já identificadas, atuam no sistema nervoso, podendo ocasionar morte por paralisia dos músculos respiratórios. Já as hepatotoxinas é o tipo mais comum de intoxicação envolvendo cianobactéria. Apresentam uma ação mais lenta que pode causar a morte em um intervalo de poucas horas a poucos dias. Temos aqui na figura algumas composições de cada uma delas. Temos também que a existência de cianobactérias começa a se transformar em um problema para todos que utilizam reservatório de água, principalmente aqui no Brasil, pois os nossos reservatórios para abastecimento público apresentam as características necessárias para o crescimento intenso de cianobactérias durante o ano todo. Em todo o mundo está se tornando cada vez mais frequente a ocorrência de florações toxigênicas, que apresentam os grupos mais comuns de cianotoxinas. Já foi registrada a ocorrência de pelo menos 20 espécies de cianobactérias potencialmente tóxicas, incluída em 14 gêneros, em diferentes ambientes aquáticos aqui no país. A espécie Microcyphis aeruginosa apresenta a distribuição mais ampla no Brasil, e a Anabaena é o gênero com o maior número de espécies potencialmente tóxicos. Anabaena, nós falamos Anabena, Temos também que as cianobactérias produzem toxinas.
porém elas mantêm guardada durante a maior parte da sua vida, libertando-as apenas quando ocorre a lise celular, consequência aí da ingestão pelo zooplâncton ou por um peixe, do processo de tratamento de água para consumo ou pela morte natural da célula. Os resultados das fluorescências de cianobactérias são a formação aí de tapetes na superfície da água, dificultando a entrada de luz e oxigênio na água, né? Alterando a viscosidade do meio, alteração também de odor e sabor da água e situações de anoxia gerada pela morte massiva de cianobactérias. Anoxia, né, é a diminuição da quantidade de oxigênio na água. As cianotoxinas também são bioacumuláveis, podendo aí ser bioamplificadas ao longo da cadeia alimentar, e trabalhos laboratoriais efetuados aí com moluscos e lagostins verificou-se a acumulação de microcistinas e nodularinas depois de os animais receberem como alimento linhagens tóxicas de cianobactérias. O fato aí das cianotoxinas serem acumuladas nesses organismos sem lhe provocar efeitos letais torna-os os transportadores de toxina para os níveis tróficos superiores, incluindo o ser humano aí. As cianobactérias também são responsáveis pelas alterações na população dos peixes, como diversos registros de morte massiva em resposta ao aparecimento de fluorescências. As cianotoxinas podem afetar várias atividades econômicas, que enfocam aí a criação e o desenvolvimento de animais aquáticos, como piscicultura, criação de camarão, entre outras atividades, além de impedir aí a alimentação de famílias ribeirinhas que possuam pescado como fonte de subsistência. Temos também algumas consequências para o ser humano, né? As cianotoxinas acarretam problemas à saúde humana, os quais estão evidenciados em estudos aí epidemiológicos e toxicológicos. Pode observar que o modo de ação pode ser de forma aguda ou crônica, variando com o grau e o tempo de exposição também. As intoxicações por cianobactérias podem ocorrer pelo consumo de água de reservatório, com a presença de florações, por meio de atividades de recreação em mananciais comprometidos, ou até mesmo pelo consumo de animais aí contaminados com toxinas. Já o primeiro caso aí confirmado de morte humana causada por cianotoxina ocorreu no início de 1996, quando 130 pacientes renais crônicos, após terem sido submetidos aí a sessões de hemodiálise em uma clínica da cidade de Caruaru, Pernambuco, passou a apresentar alguns distúrbios na visão, náusea, vômitos, além de fortes e enfraquecimento muscular, fortes dores também pelo corpo. Desses 130 pacientes, 60 vieram a falecer em até 10 meses após o início dos sintomas. As análises confirmaram a presença de microcistinas e cilindromisporpepsina no carvão ativado utilizado no sistema de purificação da água da clínica, e a presença também de microcistina em amostras de sangue e fígados aí dos pacientes intoxicados. Temos que também falar um pouco sobre os processos de remoção de cianobactérias e cianotoxinas do meio, né? A presença de cianobactérias na água bruta que chega às estações de tratamento pode ocasionar problemas em várias etapas do processo, como dificuldade da coagulação e floculação, a baixa eficiência do processo de sedimentação, além do aumento aí da necessidade de produtos na desinfecção, entre outros. Devido a este problema, há uma redução na eficiência dos processos de tratamento e o surgimento também de problemas na água tratada, como sabor e odor desagradável. As medidas corretivas de controle de cianobactérias e toxinas na água de abastecimento envolvem dois tipos de intervenção. O primeiro é no ponto de captação e o segundo é a remoção desses organismos e compostos do sistema de tratamento de água. Quanto à captação, pode-se alocar os pontos de captação longe de zonas protegidas e de baixa circulação, onde é um ambiente favorável para elas. A profundidade da retirada de água pode evitar também a captação em pontos de máxima densidade de células de cianobactérias. Já para os processos de tratamento, devem analisar a capacidade de remover as células viáveis e de não promover a lise celular, bem como pela capacidade de remover a fração dissolvida de cianotoxinas. Sendo assim, a gente vai falar agora um pouco sobre alguns processos de remoção, os mais convencionais e os que são mais eficientes também. Temos o método de filtração rápida, né? É usado como um polimento para remover os flocos de impurezas que não foram retirados aí nas fases de clarificação. Quanto à filtração aí não é precedida pelas etapas de sedimentação ou flotação, é denominada de filtração direta. Esse tratamento é limitado a águas com concentrações de cianobactérias e turbidez moderadas. Temos também o processo de sedimentação. As unidades de sedimentação conseguem remover partículas com densidade maior do que a água,
ou seja, maior que a densidade da água, que é 1. Né? Devido a essa densidade, essas partículas ficam depositadas no fundo do decantador após algum tempo de estagnação. Depois do processo de decantação, a água da superfície é retirada, restando apenas as partículas mais densas no fundo. Quando se trata de águas contendo elevadas concentrações de cianobactérias, no geral, a sedimentação não proporciona uma remoção satisfatória das mesmas, devido aí à baixa densidade desses organismos. Temos também o processo de flotação por ar dissolvido, que é um processo que vem sendo difundido principalmente nas novas estações de tratamento, e quando se trata de águas eutrofizadas. Este método é diferente do tratamento convencional, pelo fato de a floculação ser seguida aí pela introdução de ar saturado, né? Criando aí pequenas bolhas, são formadas pelo ar, que ao se agregarem aos flocos, ocasionando aí a flutuação dos mesmos, né? Para a superfície, de onde são continuamente removidos. Essa característica de remoção contínua ela pode ser considerada uma vantagem se for comparado com a sedimentação. Temos também alguns outros métodos, no caso aqui o de adsorção em carvão ativado, né? É empregado no tratamento de água para remover compostos orgânicos naturais e ou sintéticos, né? Causadores de odor e sabor. O carvão ativado aí pode ser em pó, né? Pode ser eficiente na remoção de todas as toxinas, desde que seja empregado um carvão de boa qualidade e uma dosagem adequada. As dosagens para remoção das cianotoxinas geralmente são superiores às adotadas aí para remover o sabor e o odor. O uso do carvão é uma técnica que pode promover por si só a remoção das cianotoxinas, como também pode complementar outros tipos de sistema de tratamento, entre eles a filtração lenta. Diversos estudos têm apresentado resultados satisfatórios aí na remoção de cianobactérias e cianotoxinas empregando essa filtração lenta. O processo físico da filtração isoladamente não é capaz de atingir altos níveis de remoção de toxinas, mas a efetividade do processo está associada a mecanismos aí de bioadsorção ou biodegradação. A filtração também em múltiplas etapas apresenta como melhor alternativa. Já a utilização de carvão ativado granular como camada intermediária no filtro lento tem se mostrado muito eficiente na absorção dos compostos orgânicos naturais e sintéticos, sendo possível seu emprego também para remover aí, para a absorção, né, das cianotoxinas. E o último método que nós vamos falar é o método da oxidação química, que vem sendo considerada uma técnica tão efetiva quanto o carvão ativado na remoção de cianotoxinas. A escolha do ponto de aplicação do agente oxidante no tratamento é de fundamental importância, pois se por um lado sabe-se que a pré-oxidação melhora a eficiência de algumas técnicas de tratamento, ela também pode causar a lise celular, levando à liberação de toxinas na água. A pré-oxidação torna-se um problema quando a dosagem do oxidante é suficiente para promover a ruptura das células, mas insuficiente aí para destruir, né, as suas toxinas. Chegamos às nossas considerações finais, né? Que essas intoxicações com cianotoxinas ocorrem quando a poluição ocasionada pela ação do homem resulta em uma eutrofização dos cursos da água, que são responsáveis pelo abastecimento de água para seres vivos. A implantação de estações de tratamento de esgoto em municípios brasileiros, juntamente com ações de cobrança e fiscalização vindas de órgãos estaduais para a implantação das estações de tratamento de esgoto em todos os municípios, ajuda a reduzir esse tipo de problema. Além da implantação da estação de tratamento de esgoto e de estações de tratamento de água, os órgãos gestores e fiscalizadores devem observar as operações dessas unidades de tratamento para garantir a qualidade dessa água. Temos também que a população tem um papel fundamental para a manutenção do ecossistema aquático, devendo fazer o uso racional da água, reduzir a produção de rejeitos líquidos, além de cobrar dos órgãos competentes soluções para diminuir o impacto ambiental gerado por esses efluentes. Podemos concluir então que inúmeros fatores influenciam a qualidade do sistema aquático, porém se não houver rigor nessas medidas, podemos ter a nossa riqueza hídrica afetada, diminuindo os recursos naturais, que são muito importantes para manter a nossa qualidade de vida. Muito obrigado pela atenção.